Essa é a nossa última aula, onde a gente aprenderá sobre o código e a montagem do nosso robô desviador do obstáculo. Para isso, vamos primeiro ver o funcionamento do nosso código na nossa IDE. Bom, aqui na nossa IDE aberta, vamos explicar as partes, brevemente, as partes que a gente já viu no nosso robô anterior, nos aprofundar um pouquinho mais nas partes novas, que inclui o nosso sensor ultrassônico. Bom, no começo a gente começou incluindo a biblioteca para o controle dos nossos motores. Em seguida, a gente veio e declarou nossos objetos para controle dos nossos motores. No caso, o motor 1, que está conectado na parte M1, e o motor 2, que está conectado na parte M2 da nossa motor shield. Em seguida, a gente criou uma variável para definir a velocidade com que o nosso robô irá funcionar, no caso de 150. A seguir, vemos uma parte nova, que é a parte da conexão do nosso sensor ultrassônico no nosso Arduino. Primeiro, a primeira variável vai definir o pino trigger, em que pino o pin trigger está conectado no Arduino. No caso, o trigger está conectado no pino 40 do nosso Arduino. Já o pino do eco, do sensor ultrassônico, está conectado no pino 38 do nosso Arduino. A seguir, eu declarei as variáveis para fazer todo o método de cálculo da distância do nosso objeto. Primeiro, começando com a parte da duração com que o nosso sinal ultrassônico demora para sair do sensor ultrassônico, bater no objeto e retornar no nosso sensor ultrassônico. Em seguida, a variável para calcular a distância com que aquele objeto estava. A seguir, criou uma variável para que seja a distância mínima para que o nosso robô possa desviar do obstáculo à frente. No caso, a distância mínima escolhida foi de 35 centímetros. Bom, uma coisa que eu achei importante para, digamos, dar uma vida mais no nosso robô seria fazer com que o nosso robô possa virar tanto para a esquerda quanto para a direita. No caso, eu criei uma variável do tipo booleana chamado direita, que vai dizer se o último lado virado foi a direita. Aí, no caso, eu comecei ele declarando ele como falsa. Aí, quando o código começar, ele vai virar para a direita quando ele detectar um objeto a uma distância menor que 35 centímetros. Aí, caso, depois que ele tenha virado para a direita, na próxima vez que ele for virar, ele vai virar para a esquerda, para assim dar aquela sensação de que o robô tem uma decisão própria. Bom, essa parte a gente já viu no robô anterior, onde é a parte da declaração da variável para ligar o nosso robô, para ele começar a funcionar. Que foi a mesma situação que do código do robô passado, que é a variável ligar, começando com um valor falso. E uma variável com o nome botão, que representa o pino que o botão está conectado para enviar aquele sinal de alto para o nosso Arduino. E fazer assim com que o nosso robô ligue e desligue. Bom, a seguir, eu venho com as variáveis da parte do sensor, que é referente aos pulsos lidos em cada motor. No caso, o primeiro seria o pulso do motor 1, o segundo seria o pulso do motor 2 e o tempo que a gente botou para que seja lido os pulsos. E depois feita a comparação. A seguir estão as variáveis em que os nossos sensores estão conectados. O sensor do motor 1 conectado no pino 19, no pino digital 19 do nosso Arduino, e o sensor do motor 2 está conectado no pino digital número 20. Bom, e aqui estão as funções para a contagem dos pulsos cada vez que ocorre aquele interrupção. Isso aqui seria a função para a contagem de pulsos do motor 1, e o próximo seria a função para a contagem de pulsos do motor 2. Bom, agora vamos para a parte do void setup para ver aquelas declarações para as declarações iniciais do nosso código. Bom, comecei declarando que os pinos do sensor 1 vai ser como do tipo entrada, aquele comando do attach interrupt, no caso como pino do sensor 1
do motor 1 está conectado no pino 19, ele vai ser o interrupção número 4. E cada vez que ele for ativado no momento de um falling, ele vai chamar a função contador e fazer aquele incremento e fazer a somagem de pulsos. Eu comecei também declarando a variável pulsos do motor 1 como igual a zero. A situação é a mesma no sensor do motor 2. Ele vai ser do tipo input, e como ele está conectado no pino 20, ele é o tipo de interrupção número 3. E ele vai ativar a função contador 2, cada vez que ocorre uma interrupção do tipo falling. E iniciamos a variável pulsos 2, que é referente ao pulsos do motor 2, como igual a zero. E a seguir, os pinos do nosso sensor ultrassônico. O trigger vai ser como saída, que vai enviar o sinal para que o nosso sensor ultrassônico possa mandar aquele sinal ultrassônico. E o eco vai ser do tipo de entrada, que vai ler o sinal recebido do sinal ultrassônico. Bom, agora vamos para o nosso código principal, a nossa parte principal do código. Basicamente, ele é dividido em duas partes. A parte quando ele está ligado e a parte quando está desligado. Primeiramente, vamos começar com a parte desligada. Basicamente, começa com o while, ele compara se minha variável do tipo com o nome ligar está sendo igual a falso. Caso isso seja falso, ele vai manter os nossos motores 1 e 2 desligados e vai manter essa ação durante 10 milissegundos. Caso eu aperte o botão novamente, ele vai entrar nesse comando de decisão e vai esperar 3 segundos para ler aquela sinal de alta, vai declarar nossos pulsos do motor 1 e motor 2 igual a zero e vai tornar a nossa variável ligar como verdadeira, já que ela estava inicialmente com um valor de falso. Bom, essa foi a parte do código em que o nosso robô está desligado. Vamos para a parte do robô quando ele liga, quando ele é ligado. Basicamente, a situação é parecida no começo. Ele compara a variável ligar para ver se ele é igual a verdadeiro. Caso isso for verdadeiro, ele entra no nosso bloco de código. Então, comecei aqui verificando se o botão foi apertado novamente para fazer que o nosso robô desligue novamente. Ele é uma situação parecida. Ele vem, espera meio segundo, torna a nossa variável ligar como falsa, já que ele anteriormente ele era verdadeiro. Caso o nosso botão não for pressionado, ele já vem para a parte do movimento do motor. Bom, na parte do movimento do motor, é basicamente dividido em dois. A parte quando ele está seguindo em linha reta e a parte quando ele detecta um objeto e decide virar para um dos lados. Bom, a parte de seguir em linha reta é bem parecido com aquele que a gente viu no código do robô anterior. Mantém o robô ligado, os motores ligados, indo para frente, fazendo isso durante um milissegundo. Uma diferença que eu fiz aqui foi a verificação dos pulsos, que no código do robô anterior, aqui era 2 milissegundos. Dessa vez fiz 1 segundo por causa do sensor ultrassônico, já que ele demora para enviar o sinal ultrassônico e detectar, demora 1 milissegundo. Com isso, a gente evita fazer com que o nosso robô tenha uns efeitos de poder ele andar meio torto e não andando reto como é feito lá no robô anterior. Bom, quando ele entra nessa parte de código, ele vai verificar se o pulso do motor 2, do motor 1 é menor que o pulso do motor 2. Caso isso aconteça, ele vai fazer a mesma coisa que do código do robô passado. Desabilita a interrupção 3, que é referente ao motor 1, ao motor 2, faz com que o nosso motor 2 fique desligado e só faça o nosso motor 1 ligar até que os pulsos sejam igualados. Depois que os pulsos são igualados, ele reabilita a interrupção 3.
Aí tem a mesma situação caso o pulso do motor 2 seja menor que o pulso do motor 1. Mesma situação. No caso, ele desabilita a interrupção do sensor do motor 1, ele vem para o nosso bloco de código do while e mantém desligado o motor 1 e mantém ligado o motor 2 até que os pulsos sejam igualados. Depois que os nossos pulsos são igualados, ele vai reabilitar novamente a interrupção externa do nosso sensor do motor 1. E caso tanto não tenha nenhuma essa diferença de pulso, ou seja, quando os pulsos sejam iguais, ele vem aqui e iguala os dois pulsos igual a zero. E no final dessa parte, ele vem e iguala o timeout igual a milis, para assim poder reentrar de novo naquele bloco de código dali, para fazer com que o nosso robô ande em linha reta e iguale os pulsos para assim fazer com que o nosso robô ande em linha reta. Bom, essa é a parte nova do código, que é a inclusão do nosso sensor ultrassônico. Ele vem, vai ligar o nosso trigger, fazendo com que o nosso sinal ultrassônico seja enviado durante 1 milissegundo, e em seguida a gente vai desligar o trigger para assim ficar mandando aquele sinal ultrassônico a cada 1 milissegundo. Bom, depois disso eu vou calcular a duração com que o nosso sinal ultrassônico demora para ir até o objeto, alcançar o objeto e retornar ao sensor ultrassônico. Bom, para isso eu uso esse comando pulsinho, que é basicamente como visto na aula anterior. Em seguida, eu vou calcular a distância com que o nosso objeto se encontra. Mesma situação da aula anterior. Eu vou pegar a duração e dividir por 58,2. Lembre-se que esse valor depende do, do fabricante. Você precisa observar o valor especificado pelo fabricante para saber qual o valor correto a se colocar. Bom, depois de calculada a distância, eu venho nesse comando de decisão, nesse bloco de decisão, e vejo se a distância se encontra menor que 35, que a gente estabeleceu lá em cima, e se a distância for maior que zero. Caso isso aconteça, eu vou desligar ambos os motores durante 1 segundo. E em seguida ele vai ver aquela variável booleana direita. Caso ela seja falsa, ele vai começar como falsa, vou fazer com que o nosso robô vire para a direita durante 300 milissegundos. Feito isso, eu vou igualar ambos os pulsos dos motores igual a zero e vou transformar a nossa variável direita igual a verdadeiro, indicando assim que o nosso robô já virou para a direita. Caso a nossa variável direita seja verdadeira, ele vai entrar para esse bloco de código daqui. Vai fazer o nosso robô virar para a esquerda durante 300 milissegundos, vai fazer a mesma coisa que o bloco anterior, o bloco de código anterior, iguala os pulsos de ambos os motores igual a zero, e em seguida torna a nossa variável direita igual a falsa, indicando, no caso, que ele virou para a esquerda e não para a direita. Bom, essa é basicamente o código do nosso robô desviador de obstáculo. Bom, agora que a gente já viu o nosso código, vamos para a montagem do nosso robô e a seguir veremos o nosso robô em ação. Bom, para esta aula, vamos precisar do nosso robô montado anteriormente. Vamos precisar do nosso módulo de sensor ultrassônico e jumpers para fazer a conexão com o Arduino. Mas antes, vamos fazer algumas modificações aqui na protoboard, na mini protoboard, tirar alguns fios daqui. Tirar esses aqui. Tirar todas as conexões do VCC. A conexão do botão. Vamos trazer o botão aqui para o lado,
para ele não interferir com o sensor ultrassônico. Fazer a mesma coisa com o resistor, trazer ele aqui um pouquinho mais para o lado. Feito isso, vou voltar a conectar o VCC, conectar aqui na mesma trilha do botão, nesse lado do botão. Vou reconectar os VCC dos sensores de velocidade. Reconectar aqui de novo o GND do sensor, para que eles não sejam um obstáculo para o sensor ultrassônico. Boto aqui logo atrás do resistor. Feito isso, vamos pegar o nosso sensor ultrassônico e no mesmo pino que está o GND, ou VCC, quer dizer, botar no mesmo ponto onde está a trilha do VCC do botão. Assim a gente compartilhará a a o VCC para o botão e para o sensor ultrassônico. Vou botar aqui um pouquinho atrás, para ter uma melhor rigidez do sensor ultrassônico e não fique balançando, e não pegue o chão de forma tão sucinta. Vou reconectar o VCC os GNDs próximo do pino do GND do sensor ultrassônico. Conectar aqui nessa trilha, no mesmo pino onde está conectado o pino do sensor ultrassônico. Isso aqui, prontinho, bota aqui. Porta do GND na mesma trilha. Feito isso, vou conectar o jumper que vai para a porta digital número 14, que liga e desliga o robô. Feito isso, vou pegar uns jumpers para fazer a conexão do trigger e do eco do sensor ultrassônico. Pegar essas duas, faço a conexão na mesma trilha onde estão conectados o pino do trigger e do eco. E em seguida vou conectar no Arduino. Pegar o jumper, o sensor, o trigger do sensor ultrassônico está no pino digital número 40. E o eco se encontra no 38. O jumper amarelo seria o trigger, que está no pino 40 do Arduino, e o jumper verde, que está conectado no eco, vai no pino 38, pino digital 38. Feito aqui as conexões no Arduino. Temos aqui feitas as conexões do cabos. Ajeitar aqui para que não interfira no sensor ultrassônico, para não fazer uma leitura errada. Para não Feito isso, bora ver o funcionamento do robô. Mas antes precisamos fazer o upload do código no robô, que é muito importante, senão ele não vai funcionar. Verifique sempre o código e em seguida faça o upload do código no Arduino. Carregado, vamos ver o nosso robô funcionando.
Essa foi a nossa última videoaula, onde você aprendeu a montar e a programar o seu robô desviador de obstáculo. Obrigado por nos acompanhar ao longo de todo esse curso. Até uma próxima vez!